Você gosta de conversar com surdos em Libras? Mas às vezes você está em casa e precisa trocar de roupa para gravar um vídeo para mandar para um surdo. Se você quer resolver isso de uma vez por todas, eu tenho a solução. Você já ouviu falar de escrita de sinais? Isso não é aquele negócio que parece até ideogramas chineses? À primeira vista pode parecer, mas é bem mais simples do que você imagina. Se você ainda não conhece a escrita de sinais, pode ter certeza que ela vai ser bem útil para você. Para usar a escrita de sinais tem basicamente 4 formas. A primeira é utilizando papel e caneta e escrevendo cada um dos grafemas. A segunda é utilizando o site SignPoodle, procurando o sinal que você quer utilizar, copiando e colando. A terceira é utilizando ainda o site SignPoodle e utilizando o sinal criador, onde você vai arrastando e soltando os grafemas que você quer utilizar com o seu mouse. Essas 3 formas são muito úteis, mas cada uma delas tem as suas dificuldades. Utilizando papel e caneta pode ser um pouco demorado para você escrever cada um dos sinais. Procurando no SignPoodle pode ser um pouco mais fácil, mas às vezes não tem exatamente aquele sinal que você quer utilizar, não exatamente da forma que você quer utilizar, ou às vezes tem uma forma incorreta e você não consegue encontrar a forma certa. Utilizando o sinal criador, arrastando e soltando cada um dos grafemas, pode ser mais correto, porém vai ser um pouco mais demorado, porque você tem que ir e voltar em cada um dos tipos de grafemas que você quer utilizar. Por isso, nesse vídeo, eu vou te mostrar a 4ª forma de escrever em escrita de sinais, utilizando o seu computador e utilizando um teclado virtual. Dessa forma, você vai poder utilizar exatamente o sinal que você quer, da forma que você quer e de uma forma bem mais rápida de escrever. Então vem comigo que eu vou te mostrar onde você pode acessar esse teclado virtual gratuitamente e escrever em escrita de sinais de forma muito mais rápida. Então, se você ainda não conhece, essa aqui é a escrita de sinais. Essa é uma frase simples, né, que significa oi, tudo bem, mas é claro que você não vai escrever só essa frase, essa aqui é uma frase de exemplo. E existem muitos sinais que têm mais de uma palavra correspondente, ou tem muitas palavras que têm mais de um sinal correspondente. Então, às vezes você vai escrever para um surdo em português, né? E aí você escreve lá uma palavra e ele acha que é um outro sinal. Então, utilizando a escrita de sinais, você vai correr muito menos risco de ele não te entender, né? Se ele souber a escrita de sinais e você também, então aí vocês dois vão poder se comunicar sem precisar gravar vídeo. Olha que beleza, né? É claro que ele precisa também aprender a escrita de sinais. Aí você vai me dizer, mas tem poucos surdos que sabem a escrita de sinais. Então você pode ensinar ele, estimular, incentivar que ele possa aprender também. E aí vocês podem utilizar esse teclado aqui para não precisar gravar vídeos, né? Então, para isso você pode utilizar essa escrita de sinais aqui, esse teclado. Você também pode utilizar para criar cartas, né? Você pode criar roteiros, textos, né? Esboços de discursos, de palestras e outras coisas que você pode imaginar aí também. Então, nesse vídeo você vai aprender a fazer esses dois sinais aqui, utilizando esse teclado. E aí agora eu vou apagar aqui os dois que eu já tinha feito, né? Você clica sobre ele, aperta Delete, tá? E aqui embaixo tem esse teclado. Você vai usando os teclados, o teclado do seu computador, ao mesmo tempo o teclado virtual vai clicando na tecla correspondente, tá? Esse teclado aqui, ele é baseado nos 5 dedos aqui da pessoa para poder fazer a configuração de mão. Tá? Aqui as letras A, S, D, F e V, elas correspondem ao dedo mindinho, o dedo anelar, o dedo médio, o dedo indicador e o dedo polegar. Então, se você já conhece alguma coisa da escrita de sinais, você sabe que isso aqui é muito importante para fazer as configurações de mão, né? Então é a primeira coisa que você vai fazer. E aqui tem a mão esquerda e a mão direita. Então, se você é destro, geralmente você vai usar esse lado aqui do teclado, tá? Mas tem sinais que você vai usar as duas mãos, então você usa dos dois lados, né? Então, como é que a gente vai fazer esse sinal aqui, essa configuração de mão em Oi, né? É letra O e um mindinho ali para fora, né? Então, você consegue ver aqui que se você utilizar o C cedilha, você vai clicar aqui, ele vai virar um quadradinho, que seria a letra S, mais o I, e não é isso que a gente quer. A gente quer, na verdade, essa bolinha com o I aqui, olha. Então, essa tecla aqui embaixo, ela vai modificar para virar um círculo, tá vendo? Se você clicar de novo aqui, ele vai virar um quadrado. Então, você usou ali o mindinho e virou um círculo, beleza? Então, você pode fazer isso também no seu próprio teclado, clicando diretamente aqui no computador, né? E aí você pode ir modificando lá o sinal, beleza? Aí, se você quiser posicionar esse sinal, você pode usar as letras I, O, P e 9 aqui, né?
o número 9, né, para você posicionar mais para cima ou mais para baixo, tá? Se você quiser usar do lado esquerdo, né, se for uma sinalização para a esquerda ou se for uma sinalização para a direita, né, a escrita de sinais também tem a questão das colunas, né, a posição do local da coluna, que se você quiser deixar no meio é só apertar em mid lane. Agora, para fazer essa seta aqui, né, como é que você vai fazer? Primeiramente você tem que clicar aqui na letra H para ele passar para o próximo grafema. Então você já fez o grafema da configuração de mão, agora vai ser o grafema de movimento. Então você vai clicar na letra H, pode ser aqui ou pode ser no seu teclado, tá? E aí depois vai aparecer essa opção aqui da seta, né? Geralmente o M e o C é que você utiliza as setas. Então clica aqui no M, ele vai passar para todas as setas que são possíveis, né? A mais próxima da que a gente quer é essa aqui. Conforme você vai clicando, ele vai se aproximando mais daquela seta que você quer. Então você clica aqui, aí ele já aparece outras setas curvas, aí você clica novamente, vai aparecer setas mais curvas, você clica novamente e depois você clica novamente, vai aparecer essa seta aqui com duas setinhas e circular. Então você clica nela, aí vai mudar aqui em cima, tá vendo? E aí você posiciona onde você quer, no caso ela vai ficar embaixo. Então vou clicar aqui embaixo, botar aqui para baixo e jogar aqui para o lado, beleza? Aí você clica no H de novo para ele passar para o próximo grafema, que no caso vai ser a expressão facial aqui, né? Então a expressão facial está aqui na vírgula ou no X. Então você pode clicar aqui e aí você vai usar o M aqui que vai estar correspondendo à boca. E depois você vai no J, que é o tipo de boca que você quer. Aí você vai posicionar onde você quer, no caso aqui vai estar um pouquinho para a esquerda da configuração de mão, né? Como a expressão facial ela vai estar meio centralizada em relação à configuração de mão, então vai ficar nessa posição aqui. E pronto, você já escreveu o sinal de Oi. E aí para passar para o próximo sinal, ao invés de apertar no H, que ele vai passar para o próximo grafema, você clica no seu teclado aí, a tecla espaço. Ele vai passar para a próxima palavra, o próximo sinal, né? E aí agora vai ser o tudo bom. Como é que a gente faz o tudo bom aqui? Então, da mesma forma, a gente vai fazer primeiramente a configuração de mão, né? E a configuração de mão para a gente chegar na bolinha aqui, né? Na mão fechada, como é que a gente vai fazer? A forma mais simples que eu encontrei foi apertando a letra C cedilha algumas vezes. Clica o C cedilha uma vez, outra vez, outra vez. Você vai percebendo que cada vez eles vão modificando o dedo mindinho, né? E aí até que o dedo mindinho se recolha totalmente, agora ali apareceu o quadradinho, né, que representa o S. Então você clica mais uma vez e ali abaixo vai ter uma outra versão dessa mão totalmente fechada, sem dedos nenhum, né? Que vai ser a bolinha, né? Então você aperta no ponto, né? E aí a mão ali em cima no texto vai ficar uma bolinha fechada. No caso, ela ficou uma bolinha totalmente preenchida, né? E como é que você faz para mudar o preenchimento dessa bolinha? Você vai utilizar a letra U aqui, ó. No U, você preenche ela ou despreenche, tá vendo? Então, agora ela ficou uma bolinha totalmente despreenchida. Se você perceber, do outro lado vai ser exatamente a mesma coisa, né? Tem aqui dos dedos, né? Aqui onde tem a expressão facial, a seta, e aqui no T é a parte do preenchimento. Se você quiser que ela mude de plano chão para plano parede, você vai utilizar esse daqui, olha, que é o acento, né? Então você clica aqui no acento, ele vai ficar uma bolinha cortada, plano chão, e se você clicar novamente, vai virar plano parede, que é a bolinha completa. Da mesma forma, do outro lado, é a letra Q. Então, clicando aqui no Q, você modifica também de plano chão para plano parede, beleza? Se você quiser rotacionar, você vai utilizar esses dois aqui, que é o 0 e o traço, né? Ou o 2 e o 3 se for a mão esquerda. Então você vai rotacionar para o lado esquerdo ou o lado direito, beleza? Como é uma bolinha, você não vai conseguir ver aqui nesse sinal a rotação, né? Você pode posicionar também com as setinhas, beleza? Se você quiser apagar esse grafema, como é que você faz? Você pode utilizar o sinal de igual aqui, ó. Quando você clica no igual, ele apaga, tá vendo? Então vamos botar novamente aqui a bolinha e despreencher ela, né? Agora o grafema
dessa bolinha fechadinha, né? Significa mão abrindo, né? Como é que você faz? Você aperta o H aqui, né? Para passar para o próximo grafema, e você clica na letra M. E aí vai aparecer aqui na letra L a bolinha, só que aqui no caso a bolinha preenchida, que significa fechar, dedos fechando, né? Então aí na letra C cedilha tem a bolinha fechadinha, né? Aliás, a bolinha despreenchida, né? E aí você posiciona aqui, utilizando o seu teclado. Claro que eu estou usando o mouse aqui para vocês poderem ver onde eu estou clicando, mas no teclado fica bem mais rápido, né? Então você posiciona ela onde você quer e passa para o próximo grafema clicando no H. Se você estivesse utilizando a mão esquerda, você utilizaria o G para passar para o próximo grafema. Beleza? Aqui também tem a posição do tronco, né? Você pode clicar aqui no Z ou no ponto. E se você quiser utilizar também as letras em língua de sinais, também você pode utilizar esse botão aqui, ó. E aí você vai utilizar cada uma delas para você usar uma bolinha. Inclusive você pode usar a letra O aqui para fazer aquele grafema da configuração de mão. Acabei de descobrir que é uma forma mais fácil ainda, né? Você pode utilizar aqui já para diretamente chegar no O ou no S aqui. Você clica e depois você passa para onde você quer. Beleza? Agora você passou para o próximo grafema e vai chegar aqui na expressão facial. Então clica aqui na expressão facial, os olhinhos de ladinho assim, né? E aí você movimenta aqui para onde você quer, posiciona aqui mais próximo do sinal, beleza? Ainda além disso, né, você pode adicionar aquela setinha acima aqui da cabeça. Você pode usar aqui o M, né, e depois o K. Não sei se exatamente essa é a melhor forma, mas foi a forma que eu encontrei. Então você utiliza aqui o K, aí ele vai rotacionar aqui, ó, você vai rotacionando o grafema com o tracinho ou o 0. E aí você posiciona logo acima da cabeça. E pronto, está finalizado aqui a frase. Então, oi, tudo bem? Claro, né, mostrando aqui para vocês passo a passo. Demorou um pouco, mas se você treinar e praticar, isso aqui vai ficar bem mais rápido, né? E você vai poder escrever rápido também os textos em escrita de sinais. Se você gostou, clica aí no gostei, se inscreve no nosso canal. Logo logo vamos ter mais vídeos sobre escrita de sinais. Se você quer aprender alguma coisa específica da escrita de sinais, se você não entendeu como é que funciona a escrita de sinais e quiser saber um pouco mais, comenta aí embaixo qual é o assunto que você gostaria de saber. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!